E é exatamente sobre isso, sobre esses casos de prisões por embriaguez ao volante, onde há flagrantes e tudo mais, onde os motoristas são colocados em liberdade logo após essa audiência de custódia. Como no caso, por exemplo, dessa moça, que nós mostramos agora há pouco, que foi presa após invadir a contramão, bater em 2 carros e depois colidir num poste. Vamos entender, não é? O nosso X da Notícia, Ivan Lemos, está ao vivo nesse exato momento e a gente quer saber em quais casos cabe a prisão, porque eu não sei mais o que é que vale, se flagrante, se não, porque os policiais fizeram, inclusive, ali, ela se negou a fazer o teste do etilômetro, que é o vulgo bafômetro, mas os próprios policiais fizeram um termo circunstanciado de embriaguez, que eles têm fé pública por perceber, e nós mostramos nas imagens como ela foi levada, inclusive, até o camburão, né? até o carro da polícia. Mesmo assim, nada disso fez com que ela ficasse presa? Nem sequer uma fiança foi paga? O que aconteceu? O que está acontecendo então? Pode-se fazer tudo? Como é que faz? É apenas o pobre que vai pagar o pato? É o que a gente quer saber. Ivan Lemos. Exatamente, Wilson, é o que parece, né? Porque no caso dela, ela foi ali presa em flagrante, foi levada para a delegacia e aí no dia seguinte, numa audiência de custódia, foi liberada e sem pagar fiança. Fiança que geralmente é cobrada para a maioria da população. O Ministério Público, nesse caso, se manifestou pela concessão da liberdade provisória dela, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições favoráveis, entre aspas, da custodiada, dessa mulher que foi flagrada, embriagada na contramão e bateu ainda em 2 carros. E aí, nessa audiência de custódia, o juiz Pedro Campanholo Marques entendeu que não estavam presentes os requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva. E ela foi liberada porque disse que não tinha condições de pagar a fiança. Ela estava dirigindo um carro importado, não se sabe se esse carro era dela ou não, mas ela disse que não tinha condições de pagar a fiança e foi liberada. Mas em que casos realmente essa fiança ela é cobrada, essa prisão ela de fato é decretada? Vou conversar agora com o advogado Ronald Pinheiro, que vai dar mais detalhes para a gente, ele que é advogado criminalista. Ronald, nesses casos, a gente viu ali uma mulher dirigindo um carro de luxo que foi liberada. Ela disse que não tinha condições de pagar a fiança. Pode ser liberado, de fato? Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo e vendo. A regra no Brasil é, sem sombra de dúvidas, a liberdade em casos onde não haja uma pena superior a 4 anos. Em se tratando de crimes previstos no CTB, em específico o artigo 306 do CTB, ele prevê uma pena máxima de 3 anos. Ou seja, para que haja a conversão de uma prisão em prisão preventiva, de forma objetiva, deveria haver uma pena superior a 4 anos em abstrato do crime em questão. É importante destacar que o legislador ordinário, ele trouxe para a legislação brasileira a chamada audiência de custódia. Essa audiência é uma audiência que é estabelecida para indivíduos que são presos em flagrante. Essa audiência ela deve acontecer no prazo de 24 horas. Dentro dessa situação, o Ministério Público ele poderá ter 3 posturas. A primeira delas é relaxar a prisão. De forma clara, o que é um relaxamento? É quando a prisão ela acontece de forma irregular, uma prisão ilegal. O Ministério Público ele também pode estabelecer a liberdade provisória, que é quando não há os requisitos para uma decretação de prisão preventiva, ou seja, um crime que ocorreu ali de forma dolosa, com pena superior a 4 anos, o Ministério Público ele poderá estabelecer a manutenção da prisão. Ou ele simplesmente, não tendo os requisitos para preventiva, ele concede a liberdade provisória. Essa liberdade, ela pode ser estabelecida, sim, mediante o pagamento de fiança, caso a condição pessoal daquele indivíduo que encontra-se em flagrante o permita, ou não, mediante outras medidas cautelares diversas. Ou seja, o Ministério Público ele pode estabelecer, por exemplo, a título de parecer,
esses requisitos. E hoje, o magistrado, o juiz, ele não mais pode, de ofício, decretar uma prisão preventiva. Isso tudo graças à nova legislação vigente, que não permite que o juiz ele prenda sem que haja um requerimento, seja do Ministério Público, seja de um assistente de acusação, o advogado da vítima, ou até mesmo representação pelo delegado de polícia. Então, o magistrado, quando ele dá a sua decisão, ele só pode decidir se houver um requerimento nesse sentido. Então, analisando em específico todas essas situações, é que o magistrado ele poderá estabelecer uma prisão preventiva. E, realmente, muitas vezes acha-se que a prisão ela deve ser a regra. E não é assim. A prisão ela é uma exceção. Ou seja, o legislador ele priorizou a prisão para casos realmente onde envolva uma situação de violência e grave ameaça ou situações em que a liberdade daquela pessoa represente um risco para a sociedade. E aí é que o legislador ele trouxe no artigo 319 situações onde a justiça ela possa ter um olhar sobre aquela pessoa que cometeu um ilícito. Por exemplo, estabelecendo que aquela pessoa não pode, durante o período em que o processo correr, não pode, por exemplo, dirigir veículo automotor. Não pode, por exemplo, se ausentar de Maceió, pode ser um requisito que pode ser estabelecido pelo magistrado, pode também ter um requisito de comparecimento mensal em juízo para justificar suas respectivas atividades e atuações. Então, a regra é que sempre deve se verificar o caso concreto, não é estabelecendo critérios e predicados, aparentemente, que nós não entendemos a situação que vai justificar a atuação naquela audiência de custódia. A gente tem dois exemplos no momento, que é um desse caso aqui em Maceió, que não teve vítima, e tem um caso em São Paulo também, de um motorista em alta velocidade que causou a morte de um motorista por aplicativo. Aqui não teve vítima, lá teve vítima e decretou-se a prisão. Existe essa diferença quando você tem vítima? De fato, o que se observa é se o crime ele ocorreu na modalidade dolosa, que é com a intenção ou de forma dolo eventual, assumir os riscos ou de forma culposa. Esse caso em específico deve ainda ser objeto de uma maior avaliação nesse ponto. Mas, obviamente, que o contexto que se avalia de um caso de embriaguez ao volante é o específico do 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E o 306, ele estabelece uma pena que vai até 3 anos. E a regra no Código de Processo Penal Brasileiro é que não é possível haver prisão preventiva quando a pena por si só não ultrapassar de 4 anos. Em um caso, de forma genérica, onde haja vítimas fatais, verificará, no caso concreto, se a acusação é de um homicídio doloso e, em sendo doloso, sim, é possível a prisão preventiva. É possível, mas obviamente que sempre deverá se analisar o caso concreto para então ser decretada uma medida penal mais gravosa. A prisão, e aí é importante esclarecer isso, ela deve ser para os casos onde realmente aquela pessoa represente um risco ao convívio em sociedade. Ou seja, se aquela pessoa for colocada em convívio em sociedade, aquela pessoa poderá ocasionar novos crimes, novas situações que prejudiquem a harmonia social. Essa pergunta que o magistrado vai responder e, consequentemente, estabelecer ali uma medida para que o convívio em sociedade seja prioridade e as pessoas estejam em uma situação harmônica para que não haja uma repercussão em que se tenha um prejuízo a esse convívio. Agora, voltando à questão da fiança. Essa mulher especificamente, ela foi liberada, disse que não tinha condições de pagar a fiança, estava dirigindo um carro de luxo, a gente não sabe se era dela ou se não era. Mas vamos colocar hipoteticamente aqui um caso que possa acontecer em outro lugar, que a pessoa estava num carro de luxo, vamos supor que esse carro de luxo pertence à família dela, mas ela não trabalha e vive em função dos pais, por exemplo. Nesse caso, a fiança, ela também não é aplicada? O magistrado, quando dá análise do caso concreto, ele verificará a condição socioeconômica da pessoa flagranteada.
A fiança, ela não pode ser uma situação onde seja impossível de realizar o seu devido pagamento. A fiança, na realidade, ela é utilizada como uma garantia de que aquela pessoa ela irá cumprir todos os requisitos necessários ao fiel cumprimento de uma persecução penal. Então, a fiança surge como um mecanismo avalizador de que, em todos os atos processuais, aquele indivíduo será efetivamente chamado. Então, realmente, a fiança ela deve avaliar se a pessoa ela possui um emprego, uma renda específica, para que dessa forma seja estabelecida em um patamar proporcional. Ronaldinho, muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, ficam aí esclarecimentos, Wilson. Fiança depende da situação financeira de cada pessoa e a prisão só em casos muito graves. A avaliação, como disse o Ronald, a prisão só com 4 anos de pena. Nesse caso, não tem isso. Volto com você. Muito bem, Ivan. Agradeço. O advogado fez aí a explanação importante, mostrando que o nosso Código Penal é caduco, atrasado, frouxo. Essa é que é a verdade. E cada vez mais os nossos legisladores, ao invés de apertar as penas para quem faz cenas como essa, seja aqui ou seja em qualquer lugar, com vítimas ou sem vítimas, o problema do país é que é o seguinte: primeiro tem que matar alguém. Matou? Ah, você matou, agora sim. Mas então, essa situação que nós estamos acompanhando aqui é a vida dela que ela colocou em risco e a vida de outras pessoas também. Ah, mas ela vai ficar solta, ela não vai colocar em risco. Quem sabe se ela não vai pegar de novo da direção de um carro, tomar todas e depois matar alguém. Aí, dessa vez agora, alguém vai ter que morrer para que a coisa aconteça. É assim que funciona no país. Eu venho falando isso há 20 anos, que o nosso Código Penal não está contente. A sociedade não está satisfeita com as punições que acontecem. É por isso que nós estamos vendo cenas grotescas de várias pessoas morrendo, sendo atropeladas, mortas, com quem bebe e dirige e que mata o seu familiar, mata o meu, mata de qualquer outra pessoa. É isso que a gente tem dito aqui todos os dias. O advogado fez a sua explanação sobre o Código Penal e trouxe aqui o que eu venho dizendo sempre. Código Penal atrasado, processo penal frouxo e caduco, e cada vez mais colocam os magistrados numa situação terrível. O magistrado não pode mais nem sequer, por a questão de perceber a situação de riscos e tomar a sua decisão, porque ele tem que cumprir a legislação. Então não é culpa do magistrado, não é culpa do delegado. São as nossas leis. Os nossos representantes do Brasil que precisam se reunir, rediscutir o tudo. Aposentadoria, pau no aposentado. Rediscutir a reforma trabalhista, pau no trabalhador. Vamos rediscutir agora a questão tributária, tá, e confusão, tira para lá, futuca para cá e tal. Mas eu não vejo ninguém parar, ter 4 roxos para dizer assim: vamos discutir o Código Penal, vamos penalizar quem estiver fora da lei, a quem faz cenas como essa. Aí eu vejo hoje, nós estamos no Maio Amarelo. Olha que cena linda para o Maio Amarelo. O que é que diz o Maio Amarelo? Se beber, não dirija. Se beber, passe a chave. Para que todo mundo possa ter um trânsito tranquilo, feliz, maravilhoso. Aí o cara que está lá na grota, a pessoa que é pobre, que foi presa, que pagou fiança ou que não pagou, mas que foi preso lá e tudo mais, enfim, ele fica olhando para cá e diz assim: sabe de uma coisa, cara? Tomou todas, bateu em 2 carros, disse que não tinha dinheiro. Rapaz, eu vou encher a cara, eu vou pegar o carro também, que tá tudo certo. Eu vou dizer que eu não tenho dinheiro e tá tudo certo. É ou não é isso? Isso é uma lição terrível, inversa do que tudo que a gente prega. Tô certo ou tô errado?